A gente não está falando sobre posicionamento político. Muita gente me cobrou isso. Falou, Felipe, você está pedindo para as pessoas falarem sobre política. Eu não estou pedindo para ninguém falar sobre política. Eu não teria essa audácia. Eu não estou pedindo nem para ninguém concordar comigo. Não é para você concordar comigo. É para você ter o mínimo de bom senso a respeito do que é liberdade, do que é opressão. O acirramento da crise institucional antes e de forma acentuada durante a pandemia fez nomes nada relacionados a partidos ganharem força na disputa política. Figuras como o youtuber Felipe Neto, que você acaba de ouvir numa entrevista ao programa Roda Viva, entraram no mundo dos debates acalorados, que envolvem opositores e aliados do presidente Jair Bolsonaro na arena da internet. A gente tem muitas pessoas que jogam contra o Brasil, não sei para quê, né? Vocês acham que vão conseguir? Não vão conseguir derrubar um presidente eleito, mais 57 milhões de pessoas. O presidente é a figura de destaque nessa batalha política travada na internet. E não é à toa, também se socorre com intensidade dos nomes de fora da política e com impacto nas redes sociais para fazer prevalecer suas ideias. Como o youtuber Fernando Lisboa, que você acaba de ouvir, que tomou café com o presidente no último dia 25. Você tire suas conclusões, tá bom? A empresa de pesquisa e estratégia Quest, a pedido do projeto Sonar, lançado no domingo pelo Globo, analisou o desempenho nas redes de 15 personalidades, entre políticos, celebridades, youtubers e comentaristas que abordam frequentemente assuntos políticos nas mídias sociais. À exceção do próprio Bolsonaro, os políticos vão ficando para trás, como destaca o diretor da Quest, Felipe Nunes. E o que a gente está percebendo é que esses canais se transformaram tão importantes para a política que nomes como Felipe Neto, como a Anitta, passaram a deixar de ser apenas ídolos pop, figuras, né, populares, para também passarem a ter relevância no debate público, fazendo com que as suas opiniões se transformassem em opiniões que vão impactar a maneira como as pessoas veem. O ranking leva em conta dados coletados em 4 redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, nos buscadores Google Search e do YouTube e acessos à enciclopédia virtual Wikipedia desde 1º de fevereiro. Afinal, qual é a relevância desses nomes hoje fora dos partidos para o debate político que ocorre dentro da internet? Onde se situam as figuras tradicionais que hoje estão na oposição? Quais são os benefícios e os perigos da disputa política na internet que abre brecha para ações ilegais, como a atuação de hackers que expuseram dados privados do presidente e seus principais aliados? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, os dois em home office, e nesse episódio a gente conversa com o repórter Marlen Couto e com o editor de país, Thiago Prado. Fique com a gente. Thiago Prado e Marlen Couto. Antes de a gente falar sobre a reportagem que trata da força da influência de pessoas de fora da vida partidária que acabam emprestando o seu prestígio para o debate político tão relevante nesse momento, vamos falar um pouco sobre o Sonar, que é o projeto que dá origem a essa matéria e a outras que já foram publicadas desde domingo. Thiago, onde a gente quer chegar com essa iniciativa? Maltic, na verdade, a ideia do Sonar, né, a gente teve ali essa ideia antes da pandemia, que a gente queria ter um ambiente específico para analisar as redes para as eleições desse ano. Só que a pandemia acabou mudando tudo, a gente deu uma adiada no projeto. Ao mesmo tempo, durante a pandemia, a gente começou a perceber que, as pessoas estavam em casa, em sua maioria, e que o debate na internet tinha ficado muito, muito inflamado, né? As pessoas estavam falando muito de política nas redes e a gente voltou a conversar sobre a possibilidade de trazer o Sonar para antes mesmo do período eleitoral. A ideia, pelo que a gente já vem fazendo esse trabalho já há algum tempo na editoria, acho que não só a gente, como outros jornais também, como a principal arena da política hoje. A gente até falou isso um pouco na matéria de abre do projeto, né? Antigamente a política era muito feita, né, em tempos eleitorais, em comícios, em carreatas, em atividades de rua, no boca a boca ali. E a gente percebeu com o tempo,
e acho que o Brasil, quer dizer, o mundo tem um grande turning point, que é a eleição do Trump nos Estados Unidos em 16, e acho que a do Bolsonaro em 18, tem uma mudança muito grande. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... E, de fato, a principal arena do debate político vira a internet. E aí, para o lado bom, que é o lado realmente da democratização do acesso à informação, acho que esse é um lado válido, que a gente nunca pode descartar e achar que tudo é ruim na internet, e tem o lado ruim, que é o lado da desinformação, o lado da circulação de notícias falsas, o lado da propagação do ódio, muitas vezes escondido pelo anonimato. Então, o projeto do Sonar, na verdade, ele nasce a partir do momento em que a gente repara que a gente precisa olhar com mais cuidado justamente essa arena digital. Então, o que a gente está se propondo a fazer aí, com parcerias com as empresas aí mais qualificadas do mercado de análise de redes, é produzir um conteúdo diário, né, para o leitor do jornal, que analise o que está acontecendo nas redes, que a gente faça as nossas próprias matérias, como foi a matéria do último domingo, um grande furo aí da sucursal de Brasília, mostrando estatais anunciando em sites que propagam o ódio ao Supremo, propagam a intervenção militar e propagam notícias falsas. E então a gente vai trabalhar muito atrás de furos jornalísticos, a gente vai trabalhar muito atrás de grandes entrevistas que falem mais sobre esse segmento. Então a gente publicou na segunda-feira uma entrevista com o criador do Sleeping Giants, que é um projeto lá de fora, né, que detecta justamente os anúncios de empresas privadas e públicas em sites de fake news, e eles estrearam aqui no Brasil e mostraram que o Banco do Brasil estava fazendo esse tipo de anúncio. Enfim, o filho do presidente acabou reclamando disso, conseguiu fazer com que o Banco do Brasil voltasse a anunciar no site, mas virou um assunto também. Então, resumindo, assim, a ideia do Sonar é mostrar tudo isso diariamente, o que está acontecendo nas redes, que realmente, de novo, virou a principal arena do debate político brasileiro e internacional. Bom, e nesta quarta-feira, dentro do Sonar, a gente publica então um ranking feito pela empresa de pesquisa e estratégia Quest, a nosso pedido, mostrando o desempenho nas redes de 15 personalidades. Quem são essas pessoas, Marlen Couto, que estão atuando aí no debate político nas redes? Oi, Carol. O ranking da Quest, ele traz, além de figuras tradicionais da política, também youtubers e influenciadores digitais. A nossa ideia justamente era mostrar como que, nesse novo ambiente digital, a gente não pode mais pensar só nos velhos atores que fazem política. Essa nova arena, a gente tem vários outros personagens que também são relevantes quando a gente pensa na política hoje. Então, o ranking ele compara o desempenho dessas 15 personalidades nas redes. Ele mede, por exemplo, capacidade de engajamento, popularidade digital, interesse nos portais de busca. Ele, enfim, junta esses dados e traz um desempenho comparativo entre esses personagens que são, enfim, importantes no cenário político. No ranking, a gente pode ver, em primeiro lugar, com um índice de popularidade mais alto, o presidente Jair Bolsonaro. Tá ok? Tá valendo? Pessoal, boa noite. Brasília, meia dúzia de fevereiro, 19 horas. Mais uma live aí pra gente atualizar os assuntos. Se bem que hoje de manhã, na minha saída do Alvorada, foram 48 minutos, fizemos uma live também. Que é uma figura que, como a gente sabe, usa muito bem nas redes e que foi, inclusive, usou as redes de uma forma estratégica nas eleições, né? Em segundo lugar, a gente vê no ranking o youtuber Felipe Neto, que acabou se transformando também numa voz importante de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que surge fora dos partidos tradicionais, fora da política institucional, através, por exemplo, de um canal no YouTube e de seus perfis nas redes sociais. No ranking também aparece, com uma boa posição, a cantora Anitta, que vem recentemente abordando cada vez mais a política nas suas redes sociais, nos seus perfis. Vamos lá, se tem alguém que, vamos dar o exemplo no Brasil, né?
que não curte o Bolsonaro, automaticamente quem curte fala, então você gosta do Lula, então você... Enfim, uma série de figuras que são responsáveis ali por divulgar conteúdos relacionados à política que influenciam seus seguidores e fãs. Agora, Marlen, a gente tem 15 nomes que foram listados nesse ranking, seguindo critérios que você pode, inclusive, nos explicar. Os políticos tradicionais, os políticos com partido, como é que eles aparecem nesse ranking de 15? Bom, Montique, além do presidente Jair Bolsonaro, que lidera o ranking de popularidade, a gente tem também nessa lista o ex-presidente Lula, que aparece atrás, por exemplo, de influenciadores como Felipe Neto, a Anitta e o apresentador Luciano Huck. A gente também tem nesse ranking o ex-ministro Ciro Gomes, que aparece, não chega nem a aparecer nas 10 primeiras colocações, e também a Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente nas últimas eleições. É interessante que vários desses políticos que apareceram constantemente na cena pública eleitoral, ou que estão constantemente em atividades parlamentares ou ações políticas da política tradicional, eles aparecem atrás nesse ranking de vários influenciadores. E esse ranking ele considera alguns critérios para fazer essa medição. Por exemplo, engajamento, capacidade de mobilização, que significa a capacidade de compartilhamento que essas pessoas geram, o interesse que elas geram em sites de busca como o Google ou o YouTube, enfim, são alguns critérios que ajudam a gente a dimensionar a capacidade de mobilização digital, popularidade digital que essas pessoas têm. E todos eles têm vocação de falar sobre política, né? Esse é um critério básico, elementar. Sim, exatamente. São pessoas que falam constantemente de política, muitos deles não falavam de política inicialmente, mas passaram a falar sobre o assunto recentemente. É o caso, por exemplo, da Anitta, ou mesmo do Felipe Neto, que fazia vídeos mais de entretenimento e de um tempo para cá passou a abordar o assunto. O que a gente está vendo é que talvez a capacidade de engajamento ou a capacidade de mobilização que esses políticos tradicionais têm não está se traduzindo da mesma forma nas redes que desses influenciadores. Isso pode se dar por uma série de fatores, na forma como eles usam as redes, na forma como eles se comunicam através das redes, na frequência, na presença deles nas redes. Enfim, tem uma série de fatores que podem explicar isso. Eu acho, inclusive, Marlen, até para complementar a resposta, acho que tem esses dois fatores. Quer dizer, de fato, o Bolsonaro, que é o político aí mais bem ranqueado, ele, como você disse, ele usa muito bem as redes. O próprio Felipe Neto, quando foi ao Roda Viva, foi um grande evento que aconteceu há algumas semanas, grande evento do ponto de vista de repercussão nas redes. O próprio Felipe Neto admitiu isso, da capacidade muito bem feita de uso da comunicação por parte do presidente, seus filhos, enfim. Eu acho que a gente tem um cenário de comunicação hoje, por parte do governo, vai ser polêmico um pouco o que eu vou falar, mas eu peço que vocês esperem a minha explicação. Por parte do governo, muito eficiente. Por quê? E as pessoas se surpreendem com essa minha afirmação. O governo atual, ele focou num determinado público para manter uma base de apoio sólida, consistente. E essa base é de 30%. Eles sabem como falar para esses 30%. Mas há também, como você disse, sem dúvida, a falta de preparo de políticos de oposição para usar as redes. Acho que está todo mundo aprendendo um pouco, enquanto que o Bolsonaro já tem mais esse know-how. Agora, eu diria que tem um terceiro fator aí que é bem importante, acho que torna difícil justamente nesse momento a criação de uma frente ampla, como tem se falado muito, né, de oposição ao governo. Há uma rejeição muito grande, isso não é de agora, à classe política, né? Então, assim, esse é um movimento mundial, na verdade, essa rejeição ao dito establishment, isso é mundial. Agora, aqui no Brasil isso ficou muito forte depois da Operação Lava Jato. Então, a partir de 2016, o que a gente tem no Brasil são várias candidaturas que tentaram colocar o figurino, a roupa de outsider, né? Então, o Dória, por exemplo, em São Paulo, venceu com esse discurso de outsider. O Calil, em Belo Horizonte, venceu com o discurso de outsider. O próprio Crivella fez uma campanha aqui no Rio que tentou flertar um pouco, embora ele com mais dificuldade, porque já era senador, já tinha feito algumas campanhas para prefeito.
O Bolsonaro mesmo fez uma campanha como se fosse um outsider, embora fosse deputado durante muito tempo. Então, assim, fica claro nesse levantamento que o Marlen apresenta na matéria que há ainda uma demanda da sociedade por pessoas de fora da política se manifestando, por tentar trazer gente nova para a política. Esse é um sentimento que a gente viu nas últimas eleições e parece ainda continuar um pouco bem latente na sociedade. Acho que isso explica um pouco esses números também. E até um passo atrás, né, Tiago? Porque se a gente pega aqui o ranking, a Anitta, por exemplo, ela tem feito postagens e vídeos tentando entender o que é a política, o que é o Supremo, o que é o Legislativo. Tem feito até dobradinha com a Gabriela Prioli, advogada, que também aparece nessa lista, dando um passo atrás, né? Vamos lá, para todo mundo. A repercussão foi mara das nossas aulas. Achei tudo, legal, né? Porque o povo ficou feliz de entender coisas que não entendiam. Zombaram da minha cara, mas eu não tô nem aí, gente. Não sabia mesmo, mas agora eu tô mara. Eu tô sabendo real. Tentando explicar quais são as instituições, como é que a gente vota, como é que são os poderes. Muita gente até fez piada sobre isso nas redes pela ignorância da Anitta, mas ela está vocalizando ali um interesse talvez de uma camada de público mais jovem que realmente não saiba do que está se falando, né? Exatamente, Carol. Então, assim, de fato, a Anitta, ela vocaliza uma coisa, ela esteve até no programa do Pedro Bial tem uma semana mais ou menos, em que ela falou um pouco sobre isso, né? De como muitas vezes é difícil para o espectador, para o leitor comum entender os termos do mundo da política, os termos do mundo do Supremo, são sempre palavras de muito difícil acesso. Então, esse tipo de coisa acaba também contribuindo para que haja uma rejeição forte da política, sem dúvida nenhuma. Agora, existe um outro aspecto também que eu acho que é interessante, que é a gente olhar pelo lado do business, pelo lado dos youtubers, dos artistas e tal, que a quarentena acabou impondo e obrigando. Aí é algo que não tem tanto a ver com a política, mas sim da necessidade de manutenção de relevância desses atores todos. Então, na quarentena, o mundo dos artistas e tal, tirando as lives que têm feito muito sucesso, eles precisam se manter em relevância. E, de fato, para se manter em relevância, hoje, não podendo sair, não podendo filmar milhões de coisas, você vai precisar manter a relevância com algo que é a sua opinião, o seu posicionamento. Então, todos eles, todo mundo, a gente está vivendo numa sociedade, a Anitta mesmo já externou isso, em que ela é cobrada por posicionamentos. O Neymar, por exemplo, no dia de ontem, foi totalmente cobrado por se manifestar sobre o caso de racismo do George Floyd nos Estados Unidos. Então, há uma demanda da sociedade por politização desses atores, e esses atores estão respondendo a essa demanda, e aí a gente está tendo uma catarse de tudo isso acontecendo nesse momento de pandemia, enfim, acho que são dados importantes também para a gente considerar. A gente está falando da Anitta, de um exemplo que está, digamos, ensinando o beabá da política, ou tentando ajudar e se descobrir. Agora, como é que a pessoa faz para que as pessoas acreditem naquilo que ela fala? Bom, eu acho que tem um primeiro fator, que é a forma como essas redes sociais elas se constroem. Uma coisa muito importante de destacar é que elas funcionam através de algoritmos. Os algoritmos, eles fazem a mediação, enfim, dessas plataformas. E uma coisa que tem sido dito e que tem sido muito abordada em pesquisa sobre o efeito das redes sociais é que esses algoritmos, eles têm um impacto direto na forma como você vê o conteúdo. E uma das questões é o que os pesquisadores chamam de viés de confirmação. Muitos dos conteúdos que chegam até você, eles são conteúdos que reforçam muito das suas opiniões, das suas crenças, da forma como você pensa. E então, acho que uma questão que torna esses influenciadores ainda mais relevantes é que muitas vezes há uma conexão entre esses usuários que acompanham essas páginas, que acompanham os perfis, que tem praticamente um vínculo afetivo. E que acompanha aquela pessoa porque acredita no que ela está dizendo, porque acredita naquele posicionamento. E essa autoridade que vai sendo construída, ela precisa de tempo, ela vai sendo construída aos poucos. Vale lembrar, por exemplo, que no caso do presidente Jair Bolsonaro, a atuação dele nas redes, ela começou muito antes das eleições de 2018.
muito antes disso, 3 anos antes disso, o Bolsonaro já estava lá nas redes construindo essa relação de proximidade com seus eleitores, mas também galgando novos espaços e novos apoiadores através de suas páginas nas redes sociais. Ô, Thiago, você acha que esse fenômeno, né, da presença desses influenciadores não políticos tem muito a ver com esse momento, né, de tentativa de formação de uma frente democrática e tudo mais? Ou a gente vai assistir a influência dessas pessoas também no período eleitoral? O que a gente tem visto é que, assim, cada vez mais esses atores querem se posicionar, sim, em momentos eleitorais, assim. Então, acho que poderemos ter, sim, uma eleição de 2022, né? E aí eu estou falando mais da eleição presidencial, que ela acaba realmente mobilizando mais do que as eleições municipais, assim. A gente não sabe também direito qual vai ser a vibe dessa eleição de 2020, mas 2022 eu acho que é uma tendência, sim, o Bolsonaro sendo um candidato à reeleição, de posicionamento claro, assim, de cobrança mesmo, de posicionamento das celebridades, enfim, de influenciadores nas redes, assim. Eu até entendo que exista o receio, né, porque o documentário do Michael Jordan na Netflix tem um trecho que é muito interessante, porque ele mostra, nos anos 90, o Michael Jordan não se posicionando numa eleição em Chicago, e ele diz uma frase, né, que, né, as pessoas queriam que ele apoiasse um candidato democrata, e ele diz uma frase que fica célebre, que os republicanos também compram tênis. I wasn't a politician when I was playing my sport. You know, I was focused on my craft. Was that selfish? Probably, but that was my energy. That's where my energy was. Então, acho que tem, obviamente, um receio de celebridades, assim, de influenciadores. Como a gente está num momento muito polarizado, né, todos eles têm contas para pagar, todos eles têm ali uma relação também de né, consumo com essas pessoas que, obviamente, consomem os conteúdos deles. Então, esse receio, eu acho que sempre permeou aí os influenciadores. No entanto, a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais polarizada, cada vez mais que demanda, assim, posicionamento das pessoas. Então, acho que vai ser muito difícil a gente chegar em 2022. Acho que todo mundo vai ter que escolher um lado. Isso cada vez mais é uma demanda aí contemporânea. Thiago Prado e Marlen Couto, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau, Carol. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Um abração. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. O material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição ficou com Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.